No dia 4 de junho de 2020, o Brasil registrou 1.470 mortes por Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. Durante quase 60 dias, esse foi o recorde do país. Mas teria sido o pico da pandemia? Não. A gente vai te mostrar como, escolhendo a dedo, essa informação pode parecer fazer sentido, mas não é uma interpretação honesta da realidade. Fique mais um pouquinho aí com a gente para saber por quê. Mas antes eu quero começar pedindo que você faça um exercício comigo. Chama-se O que esse número quer dizer? Essas são Joana e Maria. As duas têm 70 quilos. Será que elas precisam perder peso? Talvez. Não dá para responder isso sem mais informações. Sabemos que ambas são mulheres, mas também precisamos saber, por exemplo, a altura de cada uma. Bom, então nós sabemos agora que a Joana tem 1,70 m, já a Maria tem 1,60 m. Pronto, agora nós podemos responder o que 70 quilos significa. Com base no peso e na altura, a Joana está dentro da faixa de peso ideal para a sua constituição, que vai de 53 a 72 quilos, levando em conta o cálculo do índice de massa corporal. Portanto, ela não precisa emagrecer. Já a Maria, com 1,60 m, deveria ter entre 47 e 63 quilos, ou seja, ela tem um sobrepeso de 7 quilos pelo menos. Mas você deve estar pensando, tem outras informações que podemos usar para determinar se elas estão de fato com sobrepeso e quantos quilos precisam, se for o caso, perder. Sim, quanto mais informações, melhor nós vamos entender a Joana e a Maria. E principalmente vamos perceber que não dá para comparar a Joana com a Maria, porque embora elas tenham o mesmo peso, elas são pessoas diferentes. Com os números é sempre assim, eles não existem sozinhos. O que eles dizem depende de outras informações, de contexto. Na pandemia da Covid-19, nós temos muitos números. Tem os dados do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde dos estados, dos municípios. Você já notou que às vezes eles não batem? Veja só, no dia 3 de agosto de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná informou que a cidade de Curitiba tinha 18.764 casos confirmados e 613 óbitos. Mas o boletim da Secretaria Municipal de Saúde do mesmo dia dizia outra coisa: 20.950 confirmados e 598 óbitos. Ué, que tal os números do Registro Civil? No dia 3 de agosto, o Registro Civil apontava que havia 712 óbitos na capital paranaense, mais do que de 100 em relação ao boletim da prefeitura. O que será que está acontecendo aí? Alguém está escondendo os mortos? Houve um erro? O Registro Civil é mais eficiente do que as secretarias de saúde? Calma aí. Antes de recorrer a explicações complexas, vamos primeiro entender o que esses números querem dizer. E quem é que está dizendo? Como assim quem? Sim, é importante saber quem é que está contando e como está contando, para daí entender o que os números significam. Mas afinal, quem é que conta os casos de óbitos da Covid-19? O Sistema Único de Saúde, o SUS. Mesmo em casos atendidos pela rede privada? Sim, você pode pensar que o SUS é só os hospitais públicos e postos de saúde, mas ele também é uma imensa máquina que monitora dados e regulamenta o atendimento de saúde no país. Todo atendimento, mesmo no hospital ou clínica privado. O SUS é municipal, é estadual e federal. No caso de Curitiba, temos o boletim da cidade, que é feito com base nas notificações que o município recebeu dos seus pontos de atendimento, hospitais, postos de saúde e clínicas ligados ao município. Esses dados são repassados então para o governo do estado, que acrescenta informações próprias, como o caso do LACEN, Laboratório Central do Estado, principal instituição no estado do Paraná a analisar exames para Covid-19. Tudo isso segue um padrão definido pelo SUS em todo o país.
Desde que o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública, a Covid-19 passou a ser uma doença de notificação compulsória, obrigando todas as instituições de saúde a informarem o SUS de casos atendidos com sintomas de síndrome gripal. Essas notificações são registradas como casos confirmados de Covid-19 sempre que há um exame laboratorial confirmando o diagnóstico. Só então o caso entra na contabilização feita pelas secretarias de saúde. Mas e os dados do registro civil? São do SUS também? Sim. Os dados do registro civil têm origem em um documento do SUS chamado Declaração de Óbito, que é obrigatoriamente emitido sempre que alguém morre. A declaração é preenchida por um médico, que, entre outras coisas, indica a causa da morte. Essa declaração não depende de exames, só do entendimento do profissional que está atestando o óbito. Se não há resultado do exame, a morte dessa pessoa vai entrar nos óbitos por Covid-19 do registro civil, vai estar nas notificações por síndrome gripal, mas não nos boletins das secretarias de saúde. Mesmo após o óbito, a notificação continua sendo atualizada, mas a declaração de óbito não. Ela é usada pela família para pedir a emissão da certidão de óbito, um documento civil. Os dados do registro civil têm outra particularidade. A partir da morte da pessoa e da entrega da declaração de óbito para a família, essa família tem 24 horas para registrar o óbito em cartório e solicitar a emissão da certidão. O cartório, por sua vez, tem 5 dias úteis para emitir o documento e fazer o registro dessa morte. O próprio Registro Civil recomenda, em seu site especial com dados do Covid-19, que se considere os dados dos últimos 15 dias disponíveis como instáveis, passíveis de alteração, uma vez que os óbitos ocorridos nessas datas podem levar até 15 dias para serem incluídos. Então vamos dar uma olhada nos dados do Registro Civil? Em azul, nós temos as mortes registradas por dia. E em laranja, a média móvel das mortes, ou seja, a média dos últimos 7 dias. Olhando assim, a impressão que temos é que, de fato, tivemos um recorde de mortes no dia 25 de maio, com 997 vítimas. E daí em diante, a curva parece estar em declínio. Mas lembra que há um prazo de emissão da certidão de óbito? E que é preciso considerar os últimos 15 dias com cuidado? E se a gente considerar os dados até 15 de julho, descartando os últimos 15 dias do banco de dados? Veja, sem esses últimos 15 dias, a curva não parece mais uma curva decrescente, ela parece mais um platô. Ela parece estar estável numa região do gráfico, com um discreto crescimento no fim. Mas vamos olhar mais de perto ainda. Estamos vendo aqui só os quase 2 meses entre 20 de maio e 15 de julho. Nesse contexto, o pico parece mais parte de uma planície de cerca de 800 mortes por dia. Mas 800 ainda é menor que 1.000, não é? Sim, mas lembra que estamos vendo os dados dos atestados na ocasião da morte como Covid-19? Agora, nós vamos dar uma olhada nos óbitos segundo o Ministério da Saúde, aqueles dados que vêm lá dos municípios, dos estados, com base no resultado dos exames para Covid-19. Lá está o pico de óbitos no dia 4 de junho. A curva aqui tem uma queda um pouco mais sutil, mas ainda parece estar indicando uma decrescente. Há diferenças nas notificações diárias com números menores ao domingo, por conta da rotina de atualização desses dados e a rotina de produção de resultado dos exames. Mas a média móvel continua em torno de 1.000 mortos. É como se o país tivesse chegado a um platô, uma estabilização, mas essa não é a história inteira, porque a gente tem que dar uma olhada nos estados. Vamos ver. Esses são os dados do Amazonas. Lá, o sistema de saúde entrou em colapso em maio e as imagens de covas abertas esperando corpos circularam o mundo. O gráfico do Amazonas indica que houve um pico em maio com uma curva descendente desde então.
Agora vamos dar uma olhada em São Paulo, o maior estado do país e que foi um dos primeiros a entrar em crise. Em São Paulo, a situação parece estar se estabilizando, ou seja, o estado parou de ter uma curva de ascensão dos números e deve entrar num platô. Agora, vamos olhar o Paraná. No Paraná, nós estamos claramente num ascendente. Ou seja, o número de óbitos de Covid-19 está crescendo com uma curva claramente indicando uma subida, sem sinal de estabilização. Olhando a situação dos estados, o gráfico das mortes em todo o Brasil pode ser lido de forma diferente. Parece que estamos num platô, mas na realidade só estamos mudando os focos da pandemia. Ela está se deslocando de locais como o Amazonas para os estados do sul, que agora apresentam um crescimento nas mortes. E preste atenção aqui no Paraná. Em maio, nós tínhamos menos de 10 mortes por dia. No fim de junho, chegamos perto de 30 mortes e estamos terminando julho perto de 60. Ou seja, a situação muda muito rapidamente e vai continuar a mudar enquanto não tivermos controle sobre ela, ou seja, uma vacina. Até lá, lembre que na hora de ler um número é preciso se perguntar: eu estou lendo o que eu quero ler ou o que o dado realmente diz? Então, até a próxima, fique em casa, fique bem.